Numa altura em que muito se fala de sustentabilidade do planeta e de alterações climáticas, a certificação energética dos imóveis é extremamente importante. Portanto, hoje vamos falar de certificação energética dos imóveis e para isso temos cá o Bruno para falar connosco. Bruno, e então o que é que temos sobre a certificação energética, a importância da certificação energética, que não é apenas um papel onde está uma letra a representar, qual a importância para os dias de hoje e que papel tem, no fundo, a sociedade e os intervenientes, nomeadamente os bancos, as próprias empresas de construção e o Estado, que papel tem neste tema? Okay. É pertinente nesta fase, porque acho que todos nós tínhamos a ideia há 4 anos atrás que isso seria um problema para os nossos netos e de repente em 4 anos percebemos que é um problema atual e é um problema para resolvermos agora. Há uns anos esta parte foi introduzido a certificação energética nas casas, quando já havia há muitos anos referente a eletrodomésticos. As casas foi algo há cerca de alguns anos. É interessante que neste momento, e estando também ligado ao ramo imobiliário, nós já tivemos clientes que nos fizeram pedidos específicos de casas que tinham que ter classificação energética A ou A+. Só aqui para toda a gente estar contextualizada, a letra C, D, E, F são letras com menor desempenho energético, as Bs e as As são aquelas que têm maior e melhor desempenho energético. E então já temos clientes que já vinham com essa especificidade na procura de imóvel, ou seja, por um lado temos agora a ter este problema das alterações do clima, por outro lado também cada vez mais as pessoas estão sensibilizadas para tal. Hoje, numa nova construção, eu quando vou entregar o projeto à respectiva Câmara Municipal, eu já tenho que ter isto em conta, ou seja, teoricamente já não pode ser licenciado de casas que não têm uma classificação energética A, também advém de uma norma europeia, e ainda bem que assim o é, porque há estudos também que provam que as casas com melhor certificação energética são aquelas que menos desvalorizam no mercado imobiliário. Mesmo numa situação de uma possível crise no futuro, estas são casas que por norma irão manter mais o seu preço. De uma forma geral, todas as pessoas começam a ter maior sensibilização na escolha de materiais para fazer as suas casas. E isto origina o melhor desempenho energético. Portanto, essa preocupação terá de ser das pessoas, naturalmente, de cada um de nós, mas aí também é importante o papel, nomeadamente do Estado, das empresas que constroem os imóveis, dos próprios bancos. Na tua opinião, o que é que tu achas que está já a ser feito por esses agentes económicos e o que é que pode vir a ser feito? Ok. Começando pela questão dos bancos, nós começámos a ver há uns anos atrás, havia um banco que tinha condições especiais para quem fosse construir ou comprar uma casa com certificação energética A ou B, porque na altura a B ainda era algo que não era muito habitual. Hoje, felizmente, o número de bancos que oferece benefícios a quem compra este tipo de imóvel já é maior. Por coincidência, antes de estar aqui a gravar contigo, recebi uma campanha de um banco, precisamente onde vai lançar, por exemplo, uma redução de 0,3 de spread para quem for comprar casas que têm determinadas especificidades, e uma delas é precisamente que tem uma classificação energética A ou A+. Portanto, do ponto de vista dos bancos, está a haver aqui um maior cuidado. Mas atenção, isto também está a ver porque o Banco Central Europeu tem uma linha de financiamento para os bancos poderem se alavancar junto ao Banco Central Europeu, trazer dinheiro para, por sua vez, emprestar às pessoas para comprarem ou fazerem casas que tenham um alto desempenho energético. Portanto, existe já esta ajuda do Banco Central Europeu. Do ponto de vista daquilo que se poderia fazer, na minha opinião, na parte da banca, seria ainda aumentar mais esta bonificação. No que toca à questão das empresas que estão no terreno, nomeadamente os empreiteiros, as empresas de construção civil, eu acho que aqui existe um trabalho muito grande a ser feito. É um trabalho de formação, de sensibilização,
Eu vou-te dar um exemplo, por exemplo. Existe neste momento a opção de eu fazer a minha casa e usar um botão em que já traz cortiça, que vai ajudar no isolamento, e julgo que se calhar 50% das pessoas que trabalham na construção civil não fazem ideia que existe este tipo de botão. Portanto, o não saberem também não podem recomendar aos proprietários que irão fazer as casas que existe este tipo de solução. Portanto, e isto é só um exemplo entre vários exemplos que nós temos, de que os materiais já existem, mas pela falta de conhecimento de quem os vai aplicar, então não é dado isso como solução. Isto prejudica, obviamente, a eficiência energética das casas. Do ponto de vista do Estado, então, teoricamente, a ideia inicial, quando foi implementado o certificado energético, seria bonificar o valor que eu pago anualmente do IMI. Quanto maior fosse a classificação energética, eu menos iria pagar ao Estado. Infelizmente, está na teórica. Portanto, ou seja, não é algo que o Estado tenha em conta. Então, não existe incentivo, a não ser que se proibir fazer novas construções, mas é sempre pelo caminho da proibição, e ela deve de existir, mas infelizmente não existe um incentivo no sentido de premiar quem faz bem. E obviamente eu posso dizer que isto é transversal a várias coisas no nosso Estado, mas falando especificamente deste tema, o Estado deveria de pensar seriamente em premiar, por exemplo, quem constrói as chamadas, e agora vou dar aqui um nome diferente para muita gente, as Passive House, que basicamente o que é? São casas que têm zero emissões de dióxido de carbono para a atmosfera e são casas que não carecem de ir buscar energia fora, elas são autossuficientes. E existem muitas casas dessas já em Portugal. Por exemplo, existem casas onde a base é feita em terra. Então, para quem aposta neste tipo de materiais, infelizmente não tem a tal recompensa do Estado por ser uma casa que vai poluir menos o meio ambiente. Portanto, o que estás a querer dizer é que, mesmo nesse tipo de casas, ou numa casa que tenha uma certificação energética C ou D, o imposto a pagar é o mesmo. Portanto, não há incentivo fiscal da parte do Estado para fomentar a construção de casas mais autossuficientes, com melhor desempenho energético. Ainda não há esses incentivos, certo? Ainda não. O que vou vendo é do ponto de vista dos investidores, pessoas que por norma constroem para vender, começa a ver que de quando em vez vai aparecendo alguém com um projeto inovador nessa área, mas ainda é residual. Porquê? Porque se nós pensarmos bem, hoje quem tem, por exemplo, 50 anos de idade ou mais, na altura em que estava a estudar, não havia uma sensibilização no nosso ensino para a questão ambiental. Portanto, se calhar na nossa geração já tivemos um pouco desta sensibilidade. Hoje, felizmente, quem tem filhos vê que isto é muito sensibilizado nas escolas, ainda bem. Mas o que é facto é que as pessoas que calhar têm 1 milhão e tal de euros para dar para uma casa estão numa faixa etária de 50 e tal anos. Então, os construtores dizem, mas o meu cliente ainda não valoriza isto. Começamos a ver alguns construtores que já estão mais vocacionados para um mercado que está na casa dos 30, 35, 40 anos de idade, em que esses, sim, já se preocupam com as emissões para a atmosfera de poluição e já querem comprar uma casa mais amiga do ambiente. Portanto, vai ser um longo caminho a percorrer, certo? Mas como tu mesmo disseste, as alterações climáticas estão aí. Não é daqui a 10 ou 20 ou 30 anos. Elas estão aí e agora. Portanto, é importante agirmos neste momento, correto? Claro. Elas estão aí agora. E há uma coisa que também a maior parte das pessoas desconhece. Uma das maiores fontes de poluição do mundo é as casas onde nós vivemos. Porque se eu somar o que eu gasto de energia na minha casa, a quantidade de lixo que eu produzo em casa, a quantidade de gases que eu emito, juntando as casas todas do mundo, eu tenho ali uma grande fonte de poluição. E às vezes achamos que estamos em casa e não estamos, porque estamos em casa parados e não estamos a poluir o ambiente, mas a minha casa está a poluir o ambiente. E tu disseste bem, isto não é um problema para amanhã, é um problema para agora. Então, acho que está a passar aqui por cada um de nós, também começamos a fazer esta mudança. Contudo,
Tu falaste aí de agentes económicos que, na minha opinião, deveriam ter um papel fundamental, como a banca, e o Estado, no seu papel de ser quem dá o exemplo, deveria premiar cada vez mais quem está a fazer bem. Portanto, usar mais a técnica de incentivo a fazer bem e não penalização por fazer mal. Sim. Que pudesse continuar a existir, mas é importante incentivar quem está a fazer bem. Bruno, muito obrigado pelo teu contributo. Creio que ficamos muito mais elucidados sobre a questão ambiental e de certificação energética. Obrigado. Obrigado eu.